A barraca rasgada de Dyatlov ao centro, iluminada por uma fresta de luz fria. Foco na abertura irregular, sugerindo a fuga. Ao fundo, uma placa de neve compacta se desprende, com texturas que lembram a animação de Frozen. O que realmente forçou aqueles 9 estudantes a rasgarem suas barracas e fugirem para a escuridão congelante, culminando em mortes brutais e inexplicáveis. Por décadas, o incidente do Passo Dyatlov permaneceu um enigma aterrorizante, um buraco negro na história onde teorias mirabolantes tentavam preencher o vazio de uma verdade oculta. Mas agora, a ciência finalmente pode ter desvendado o segredo mais sombrio da Montanha da Morte. Prepare-se, porque a explicação é mais fria e implacável do que você jamais imaginou. A história é conhecida. Em 2 de fevereiro de 1959, 9 esquiadores experientes, 7 homens e 2 mulheres, foram encontrados mortos de formas horríveis nos Montes Urais. Corpos espalhados, alguns quase nus, outros com ferimentos que desafiavam a lógica, crânios esmagados, línguas faltando. Uma cena que aterrorizou gerações e alimentou as mais selvagens teorias, desde testes militares secretos a ataques de criaturas desconhecidas. O que aconteceu na Montanha da Morte parecia desafiar qualquer explicação racional. Imagine o cenário. Jovens no auge da forma física, acostumados com o rigor do inverno russo, fugindo desesperadamente de um abrigo que eles mesmos construíram. Eles não apenas saíram, eles rasgaram a lona, indicando que o perigo era imediato, vindo de cima ou de fora, e que não havia tempo sequer para abrir o zíper da entrada. Por que caminharam descalços na neve a 25 graus negativos? O que poderia ser mais assustador do que o frio mortal da Sibéria? Por mais de 60 anos, a ausência de uma avalanche clássica, daquelas que varrem tudo em seu caminho e deixam um rastro óbvio de destruição, foi o principal contra-argumento para a hipótese natural. Como a neve poderia ser a assassina se não havia sinais de uma avalanche gigantesca quando os socorristas chegaram semanas depois? Mas, de acordo com o portal Nature Communications Earth and Environment, uma pesquisa inovadora de Alexander Puzrin e de Johann Gaum propõe uma nova perspectiva: avalanche de placa. Essa não é a avalanche que você conhece dos filmes. Ela é sutil, traiçoeira, uma camada compacta de neve que se solta sobre uma base mais frágil e pode ser ativada por algo tão simples quanto o corte de neve feito para montar uma barraca. É um inimigo silencioso que se move em blocos pesados e densos, capazes de esmagar ossos sem necessariamente arrastar as vítimas por quilômetros. A chave para entender essa tragédia reside em detalhes que foram negligenciados por décadas. O estudo revela que a inclinação do terreno no local era mais acentuada do que os relatórios iniciais sugeriam, 28 graus em vez de 23 graus. Essa diferença, que pode parecer pequena, é crítica para a formação de uma avalanche de placa. Os pesquisadores indicam que a própria ação dos estudantes, ao cavarem e cortarem a neve para montar a barraca, pode ter desestabilizado a camada superior, criando uma condição de fragilidade extrema para o que viria a seguir. Durante a noite, ventos catabáticos poderosos continuaram a depositar neve sobre a placa já fragilizada. O peso aumentou silenciosamente sobre as cabeças dos jovens enquanto eles dormiam, até que o ponto de ruptura foi atingido. Para provar essa teoria, os cientistas utilizaram o código de animação de neve do filme Frozen, da Disney, aliado a dados de testes de impacto da General Motors. Eles descobriram que um bloco de neve pesada caindo sobre uma pessoa deitada sobre uma base rígida, como os esquis que eles usavam sobre os sacos de dormir, produziria exatamente as mesmas lesões de tórax e crânio encontradas nos corpos. A ciência finalmente desvendou o horror do Passo Dyatlov. O plano da neve, o segredo que a Montanha da Morte guardava, era uma avalanche de placa. Não uma avalanche massiva e óbvia, mas uma camada de neve compacta que se desprendeu silenciosamente,
atingindo as barracas enquanto os estudantes dormiam. Os ferimentos brutais, os crânios esmagados, as costelas quebradas, tudo isso é consistente com o impacto de uma massa densa de neve. O desespero de rasgar as barracas de dentro para fora não foi um ataque, mas uma fuga caótica e desesperada do peso esmagador da neve que ameaçava soterrá-los vivos. A falta de roupas, a confusão, a tentativa de se abrigar em um vale, tudo se encaixa na narrativa de uma equipe atordoada pela neve, desorientada e morrendo de hipotermia enquanto tentavam escapar de um inimigo invisível e implacável. A pesquisa ainda joga luz sobre o caráter heróico do grupo. Os sobreviventes não abandonaram os feridos. Eles carregaram seus amigos com costelas quebradas e crânios fraturados através da escuridão, tentando encontrar um local seguro sob as árvores. A ausência de órgãos como a língua e os olhos, que alimentou teorias de rituais ou alienígenas, é explicada de forma triste pela ação de animais necrófagos nas semanas em que os corpos ficaram expostos antes de serem encontrados. A radiação em algumas roupas, provavelmente resquícios de lanternas ou do ambiente de trabalho de alguns dos estudantes em institutos técnicos, nada que aponte para armas nucleares. A neve, que para eles era um campo de aventura, tornou-se seu assassino silencioso, revelando a força implacável da natureza e a fragilidade humana diante dela. No final, não houve monstros, apenas a física implacável de uma montanha que não perdoou um pequeno corte em sua encosta. O que você sente ao saber que um mistério tão assustador pode ter uma explicação tão fria e natural? Compartilhe sua opinião nos comentários. Acha que a ciência finalmente fechou o caso de Dyatlov ou ainda há pontas soltas que te intrigam? Seria a explicação científica suficiente para apagar décadas de lendas? Ou o passo de Dyatlov sempre terá uma aura de mistério que a física não consegue alcançar? Digite aí embaixo se você acredita que o caso está encerrado ou se ainda suspeita de algo oculto sob o gelo da Rússia.